letrinha é essa? Hã? Ai, ó, Isso, em março. Ele não falava nada, né? O papai e a mamãe tinham acabado, né? Tava dando a entender que ele estava querendo falar papai de novo, mas nada que parecia mesmo que era, só mexendo, né? Sim. Então, depois de conseguir aprender técnicas com você, hoje ele olha para mim, e esse era o meu medo, foi isso que me fez procurar o papo, porque eu tinha essa questão de mãe, sabe? Meu Deus, meu filho nem olha para mim, né? Quando que meu filho vai olhar para mim? Que eu vou brincar e ele... Ter esse olhar espontâneo, né? É até emocionante, porque às vezes eu estou atarefada em casa e ele vem até mim assim, me puxa, pega assim, ele não fala frases, né? Então, ele fala, mamãe, me pega assim, olha para mim, assim, não, me dê atenção, né? Eu tô aqui. Ele firma o olho assim para mim. Então, Fabiola, muito obrigada por ter aceitado, né, Eu que participar. agradeço. Algumas alunas são tímidas, mas mesmo assim, a causa é nobre, né? Sim, Compartilhar a muito. história, ajudar outros pais, então acabam enfrentando o medo das câmeras. Não sei se é o seu caso, né? Eu já falo Sim, há muito tempo eu falo muito, nervosa, mas eu tenho sou frio na tímida também. barriga, faz parte, né? Então seja muito bem-vinda, esse espaço é seu para você contar assim da sua história, do seu filho, compartilhar um pouco, né, dos avanços dele. E a primeira coisa assim que eu queria saber de você é se você hoje consegue ajudar o seu filho a se comunicar, Fabiola. Sim, hoje eu consigo. Eu posso dizer que hoje eu consigo. Que bom, isso é muito bom, né? Faz uma diferença muito grande. Nossa, sensação de eu consigo, eu consigo. Sim, E como é que foi até assim esse porque quando eu processo? procurei o papo, era essa a minha intenção, né? Conseguir Aham. fazer algo com ele. E eu consigo. Hoje eu consigo. Que bom, fico muito feliz. Com relação ao processo mesmo, assim, de diagnóstico mesmo, assim, de descoberta, como foi que você desconfiou? Ele já tem o diagnóstico fechado? Como é que foi, assim, esse processo, assim, de investigação? Né? Primeiro, desculpa a minha voz, porque eu também estou na onda da gripe. Tô gripada também. Eu não sei se vocês estão me entendendo muito bem, mas Não, eu tô espero que entendendo. sim. Então, a jornada desse processo de diagnóstico com Isaac foi bem. Foi rápida, porque eu já vi muitos relatos de mães aqui depois do PAP que veio perceber já depois de 2 anos, né? Uhum. O meu perceber foi cedo, quando ele tinha 6 meses, eu já comecei a achar que tinha algo muito estranho. Quando Isaac nasceu, com 1 mês depois, nasceu a filhinha do meu sobrinho. Então, a gente tinha 2 crianças ali numa faixa etária na família, né? Numa Uhum. faixa etária próxima. Então, querendo ou não, a gente começa a comparar, né? Não é certo, mas O te faz, né? bebê já faz isso, e ele faz o quê, né? Mas, graças a Deus, nunca foi uma questão de comparação má, né? Sim, sim. Mas, querendo ou não, a gente ficava, né? Enquanto a gente via a Vitória, que é o nome da bebê, Uhum. naquela fase já de falar, né? A língua do bebê, né? Que a Uhum. gente ria muito, porque ela falava como se estivesse conversando aqui, como eu, mas na linguagem dela lá, né? E ela fazia essas coisas e eu parei assim, não, por que ele não faz, né? E ao mesmo tempo, quando vinham esses pensamentos, eu dizia, não, não posso fazer isso, porque eu vou estar comparando meu filho com o outro bebê, e cada criança é diferente,
Desculpa, o gato. Né? Eu já estava estranhando que ele ainda não tinha aparecido. É, porque quando ele pula faz barulho. Ele estava lá no armário e pulou na mesa. Eu sabia que ia fazer barulho, eu já avisei o gato. Então, quando aparecia o pensamento, eu me recriminava, né? Não posso comparar, porque cada criança é de um jeito. Só que foi passando o tempo e eu comecei a ver que, não, peraí, também não é assim. Era já para ele estar fazendo algumas coisas e ele não faz, né? E a questão do olhar no olho, né? Mesmo ali, bebezinho, dando uma mamadeira, ele não fixava o olhar para mim, né? Quando estava nesse momento. Ele olhava, eu via que ele estava olhando para cá, no meu rosto, estava olhando para o meu cabelo, mas para o meu olho ele não olhava, né? E eu via aqueles vídeos de mãe brincando com a criança, e a criança olhando, e eu ficava, por que meu filho não faz isso, né? Então, essas coisas foram me atinando, né? Tinha algo errado, tinha algo estranho. Até então, não liguei nada com autismo, nem sabia nada assim profundo sobre o assunto, embora tendo casos na família, mas minha mente não ligava a isso, né? Uhum. Então, quando acho que com 7, isso começou com 6, entre 7 e 8 meses ele começou a engatinhar e andar. Então ele andou e engateou muito cedo. Aí eu já me agarrei àquilo, né? Eu disse, não, olha, um menino que desenvolve desse jeito, né? Com 8 meses está andando. Da onde que meu filho tem algum atraso, né? Não tem nada. E fui me iludindo, mas aquele negócio ali me incomodando, né? Não tá certo. Ele tá andando, mas ele não olha para mim. Eu brinco com ele no momento de uma cosquinha, né? A gente brincava, eu, o pai dele, a gente brincava com ele e ele sorria da cosquinha, mas ele não sorria olhando para a gente, interagindo, sabe? É o sorriso social, né, que a gente chama, Sim. né? E eu achava tudo aquilo muito, muito estranho. Até que ele, como estava crescendo, nas consultas do pediatra, ele já estava no nível de saber onde estava, já não era mais aquele bebezinho, né? Então, que ia para onde levasse, estava tudo bem. Ele já começou a identificar onde estava. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter dificuldade com ele nas consultas. Porque quando ele identificava que a gente estava chegando na clínica para consulta com o pediatra, ele já começava a ficar agitado e quando esse pediatra abria a porta, porque ele era muito comunicativo, ele é, né? Muito comunicativo, esse pediatra dele. Aquele que abre a porta e dá bom dia para a criança e sai cantando, sabe? Muito amado aqui. Então, quando ele ouvia a voz dele, aí ele já começava a chorar, ficar estressado, né? Até então, eu achava normal de criança, né? Ela ainda não conhece. Só que quando chegava dentro da sala, que era a hora do pediatra tocar nele, o negócio mudava assim, de pânico mesmo. Você via a expressão de pânico dele, de choro, até o momento da gente ir embora, sabe? Era difícil até a consulta, porque ele chorava tanto que eu não conseguia ouvir o pediatra, nem minha cabeça já, né? Não tinha. Né? Só que na minha cabeça, não, é normal, porque ele é novo, pandemia, ele nasceu no começo dos primeiros lockdown da minha cidade, né? Então, a gente não convive com ninguém, não recebeu visita, nada do tipo, né? Normal. Só que isso sempre acontecendo, sempre acontecendo. E as desconfianças aumentando. Por quê? Nesse meio tempo, ele começou a falar papai, né? Papá. É que tem que começar falando pai, não mãe, né? Geralmente é o pai, né? Então, ele começou tristes, falando, né? Ele começou falando e acho que ele ficou 1, 2 semanas falando papai. Aí, de repente, parou. Nada de papai. Aí começou a falar mamamá.
Aí começou comigo, eu já fiquei muito alegre, né? Já me esqueci que ele tinha parado de falar papai, né? Até que, não, peraí, ele falava papai, não fala mais. Mesmo a gente falando papai, papai, ele não falava. E foi aí que até o mamãe ele parou, né? Aí voltou de novo, todas aquelas dúvidas que estavam esquecidas foi se juntando, né? E eu comecei a pesquisar sobre o autismo e ver essa questão que eu não sabia nem o que era esse negócio de poda neural. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia disso. E quando eu ouvi, foi aquele negócio, né? Então foi isso que aconteceu com o Isaac, né? Até assim, ele chegou a dar tchau e também parou, né? Não, até hoje é algo que ele vê a gente dando tchau, acha legal, mas ele ainda não faz, né? Ele acha engraçado, mas ele ainda não faz. Ele fica mexendo com a mão, assim, né? Mas ele ainda não voltou o movimento em si do tchau, né? Que ele está no processo. Mas assim, então, com tudo isso, até assim, eu vou falar isso porque pode ser uma situação de uma mãe. Pode ser. Como eu estava nessa questão do pediatra e eu tentando achar a resposta para tudo que ele não fazia, para dizer que era normal na minha cabeça, né? Então, não, ele está chorando assim, ele está agitado por causa do pediatra. Ele não gostou, como tem uma expressão que a gente fala, o santo não bateu, ele não gostou do pediatra. Então, eu vou trocar, porque o certo é eu trocar, né? Porque quando eu trocar, eu vou trocar para uma mulher, porque ele é um doutor, né? Então, eu vou trocar para uma mulher, porque como ele é mais apegado a mim, que sou a mãe, ele vai ver a figura feminina, pronto, vai dar certo. Com certeza é só isso. Então, eu fui e troquei para uma médica, por sinal, muito boa. Só que eu já estava com minha cabeça num milhão, assim, de questionamentos, sabe? Até então era algo só meu, eu não tinha falado nada, assim, claramente com meu esposo, né? Ele percebia, perdão, ele percebia que eu estava encanada com alguma coisa, né? Mas eu não tinha ainda falado abertamente sobre essas dúvidas. Até que nessa troca de pediatra eu falei para eles, eu estou pensando, eu estou achando estranho, né? Tem algo estranho. Eu acho que pesquisei sobre autismo, eu estou achando que é. De primeiro momento, ele por respeito e amor a mim, ele não disse, você está errada, né? Mas ele disse, não, eu acho que não, né? Mas eu percebi que ele achou que era só algo da minha cabeça, que era o tempo, né? Que a gente ouvia muito das nossas mães, né? Que é o tempinho dele, quando for no tempo, ele vai desenvolver, é o tempinho dele. Então, ele até ficou assim também, né? Não, acho que não. Mas aí o que eu fiz, né? A gente foi para essa pediatra, e eu disse, não, eu vou, porque por causa do trabalho ele não me acompanhava. Então, nessa ele foi comigo. A gente deu um jeito e ele foi comigo. E quando chegou nessa consulta, foi um negócio assim, era isso mesmo, eu estava certo. Porque o menino chegou no consultório, lá tinha um playground logo na entrada, ele se encantou, ficou lá sentado olhando o brinquedo, né? Aí eu toda feliz, eu estava certa, não era isso. Só que quando o menino abriu a porta, que entrou lá, que a gente começou, que a médica foi tocar ele do mesmo jeito, a mesma reação, né? E mesma coisa. Aí foi aí que eu falei com ela, né? Disse, olha, doutora, eu estou trazendo ele aqui para a senhora, ele já era atendido por outro médico. Eu tô com dúvida, eu tô achando ele assim, eu falei todas as dúvidas para ela, né? E ela, assim, ela foi muito, muito abençoada, porque ela me acolheu e ela começou a fazer o questionário para mim, né? Que é os questionários que até hoje eu respondo, né?
Então, ela começou a fazer o questionário. Vamos aqui, eu tenho aqui um questionário. Responda essas perguntas para mim. E ela fez todo o questionário. Ele faz isso. Quando acontece isso, ele faz isso. E quando eu vi, ela estava lá preenchendo. E ela, muito amorosa, né? Foi lá e disse, olha, mãezinha, tudo indica, parece, que ele pode realmente ter, né? A síndrome de ser autista. Mas aí você vai levar ele para uma fono e para o neuro, né? Mas aí não é, ela ainda fez toda a questão, ó, não é coisa de outro mundo, ele vai ter vida normal. Ela foi um amor, né? Mas ainda saímos daquela consulta assim, eu naquele negócio, no choque de, rapaz, eu estava certa mesmo, né? E meu esposo, bichinho, mais ainda, né? Porque o choque para ele ainda foi maior, né? Porque era só algo que a esposa estava falando e de repente ele vai na consulta e a médica diz que é isso, né? Quer E a dizer, foi um gente, pouco maior, né? Levantou a hipótese, né? sim. Mas assim, você ouvir de um médico, né? Daquele negócio aí, eu não tô doida, tá vendo? Que ela estudou e ela tá dizendo que eu tô certa, né? Ele tinha quantos anos Então, na época? O Isaac, nessa consulta com a isso pediatra? foi em outubro de 2021. Ele Ah, estava com 1 ano e 8, eu acho, 1 ano e 9, por aí, no final certo. do ano passado. Mas aí eu com esses encaminhamentos em mãos, eu entrei em choque. E eu fiquei me enganando, sabe? Deixando ali o papel na gaveta, né? Sem coragem de ir atrás, porque quando eu fosse atrás, eu ia ter realmente o martelo de que era aquilo, né? Eu passei um mês com essa folha de encaminhamento guardada, porque foi aí que eu entrei no tal luto, né? Uhum. Sim. Porque a gestação do Isaac foi uma. Se eu estiver falando demais, você me fala, Não, pode calma. falar. Vontade, espaço é seu. A gestação do Isaac foi delicada porque eu vim de um processo de tentante, né? Eu tive dificuldade de engravidar. Então, o momento que eu engravidei dele foi o meu milagre, foi a bênção de Deus para mim, né? E é até hoje. É. Então, mas dentro desse contexto, quando veio ali a questão do diagnóstico do autismo, veio aquela questão, não vai ser como eu sonhei, né? Eu esperava um filho que eu fosse brincar com ele, que ele fosse fazer assim e tal, né? E cada vez mais aquele medo que eu tinha, porque ele não olhava para mim, porque eu chamava, ele não me ouvia, né? Então, tudo aquilo foi pintando um quadro dentro da minha cabeça, né? Do meu filho não vai conseguir fazer o, o que eu espero, né? Ele não vai interagir comigo, não vai ser como eu sonhei, né? Bobagem da gente, mas não tem para onde correr. Vai Mas é o que pensar passa, isso mesmo. é o que passa na cabeça, né? É verdade. Então, assim, eu passei praticamente um mês dessa forma e eu acredito que meu esposo também me via ali sem tomar uma atitude da mesma forma que eu, né? Com medo de ir. Mas até então eu fui e mesmo assim eu fiz uma ligação e foi o meu primeiro choque de saber que para poder ir atrás dessas coisas ia ser difícil. É. Porque para mim marcar uma consulta eu entrei numa fila de espera, né? Isso em outubro. Anota aí, O outubro. SUS ou plano de saúde? Pelo plano. Foi Pelo pelo plano. SUS, não. Pelo plano. O SUS assim demora bem mais. Assim não, Que, demora bem mais. e, Infelizmente. então, assim, eu entrei na fila de espera, mas eu poderia muito bem ter ido atrás de particular, sei lá, mas eu só entrei nessa fila de espera e fiquei. Mas aí eu comecei a assistir mais, pesquisar mais, então, de certa forma, foi me dando aquele negócio, eu preciso ir atrás, né? Eu preciso ir atrás de algo, eu não posso ficar parada aqui. E foi aí que eu peguei e comecei a pesquisar tudo que tinha em YouTube,
Google, o que eu tinha acesso, eu via, né? Então, fui atrás do plano para marcar, me deparei com a questão de que o plano não tinha essa profissional, né? Estava em falta, então lá vai brigar com o plano, ver como é que vai ser. E, resumindo, de outubro, eu vim conseguir a consulta com essa especialista em março desse ano, só em março. Então, teve N processos, né, até que eles me botaram com ela, né? Que ele já estava o quê? Em março ele já estava com 1 ano e 11 meses, né? Já para fazer 2 anos. E a gente foi, e lá, assim, para minha surpresa, porque eu via muita questão de dizer que o diagnóstico que não saía na hora, né? Às vezes o neuro botava para fazer e depois que dava, né? Então, eu nem fui com expectativa de nada, né? E quando a gente chegou lá, eu conversando, respondendo, meu esposo brincando com ele, né? Ali do lado dela, enquanto ela conversava com a gente, ela tentava interagir com ele, ela mexia com ele e tudo. E quando terminou ali aquele questionário, né? De novo, para minha surpresa, ela virou e disse: olha, eu posso fazer diferente, eu posso pedir para vocês irem e depois voltar e poder dizer para vocês, né, dar um laudo. Mas eu trabalho há anos com crianças para ter esse diagnóstico. E tem coisas que, quando você trabalha muito, você consegue perceber, sem precisar de muito tempo. Às vezes você analisa um pouquinho e você vê. E é o caso do Isaac, né? Eu estou vendo, tentei aqui, e realmente ele tem, assim, né? Então, naquela hora o oi, mas ao mesmo tempo, para minha surpresa, veio o alívio, né? Porque eu vinha de meses de perguntas e dúvidas do será que eu estou certa? Será que eu estou errada, né? Será que os meus parentes estão tão certos de achar que está normal e eu é que estou procurando, né? Como diz aqui em nordestino, pelo em ovo, né? Será que sou... Será que sou eu, né, que estou fazendo essas coisas? Mas, assim, com a resposta dela, foi o alívio de que, não, é isso mesmo. E a gente saiu daquela sala abismado com essa sensação de alívio, né? E depois a gente vai entender que... Sim, sim. Porque, na verdade, eu acho que a gente estava ali há tantos meses, né, com tantas coisas na nossa cabeça, no nosso coração, que quando chegou aquele diagnóstico, foi o alívio para dizer, tá bom, é isso que ele tem, então agora a gente vai atrás, né? E foi aí que eu nem sei se você vai perguntar alguma coisa, mas nesse processo... Não, mas eu ia perguntar como você se sentia, mas aí você falou. Pronto. Eu só ia perguntar como você se sentia. Como eu disse, eu falo muito. Não, tranquila, fique tranquila. Como eu falei, então, como eles comunicavam, né? No caso, nesse momento do laudo, né, de 1 ano eu estou olhando aqui porque eu sou péssima em datas, então eu escrevi quantos anos ele tinha, as datas, está tudo aqui. Entendi, pronto, tu fez um roteirinho. Foi em março, então, né, isso, em março. Ele não falava nada, né, o papai e a mamãe tinham acabado, né, estava dando a entender que ele estava querendo falar papai de novo, mas nada que parecia mesmo que era, só mexendo, né? Mas era aquela mesma situação. Ele estava com 1 ano e 11 meses, mas ele não era uma criança que balbuciava, né? De ficar tentando falar alguma coisa, bababá, nada. Ele ficava sempre caladinho, né? E o olhar não olhava para a gente quando a gente estava falando com ele.
quando a gente tentava sentar perto dele, ele só se afastava, sabe? Se afastava e sem olhar para a gente, como se não quisesse que a gente estivesse próximo, né? Então a gente não conseguia interagir muito com ele. A interação que a gente tinha era, tipo, na hora de brincar, o pai dele pegava ele, levantava para cima, e ele ria naquele momento, mas depois ali ele mesmo ia para o cantinho dele e ficava lá, de boa, né? E eu não entendia a gravidade dela, essas coisas, só tinha ouvido falar, então eu deixava ele na TV e ele ficava lá, né? Vendo o desenho e não interagia com a gente. A gente chamava ele Isaac, 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 na frente dele, assim, Isaac, e ele não olhava, não olhava. E era esse o comportamento. Ele olhava, às vezes, se a gente insistisse muito, tipo, se eu chamasse muito ele com um brinquedo para dar para ele, né, ia chegar um momento que ele ia olhar para o brinquedo, não para mim. Ele ia olhar para o brinquedo, pegava o brinquedo e começava a mexer. Que é uma característica, né? Essa falta de interesse social, é mais a busca pelo objeto em si, não pela interação. Se você quiser beber água, porque você está com a garganta igual a minha. Eu já bebi bastante. Antes de começar a live, eu estava fazendo todo o ritual. Também fiz exercícios e tal, porque tá complicado aqui o negócio. Mas se você quiser, pode beber água, fique tranquilo. Então, ele não interagia e não se comunicava com vocês. Se vocês deixassem ele lá na TV, ele ficaria tipo, bom o dia todo. Isso. Ficava no mundinho dele. Quando estava irritado, chorava como toda criança, né, e tudo, mas, assim, de interagir mesmo com a gente, não tinha muito, não, de forma nenhuma. E até assim, nessa fase, era a fase em que a gente saía para visitar os avós, né, chegava lá, né, era uma fase que tinha começado a voltar a andar nas casas, né, por causa da Covid. Então, todo mundo doido para interagir com ele e ele nem olhava no rosto de ninguém, né? E quando ele levantava e percebia que não era nem eu, nem o pai dele, aí é que ele chorava e que não queria, né? Então, assim, era esse nível, né? Que a gente estava com ele. E como é que está hoje? Hoje, depois do PAP, depois que eu comecei a aplicar as coisas com ele aqui, ele aponta quando quer alguma coisa. E assim, eu acho que o que me fez procurar o PAP, procurar você, até para fazer a jornada, né? Que quando eu vi o anúncio, eu fiquei, rapaz, isso aí é só história. Isso é história de Instagram. Isso é o Google que é esperto, viu que eu estava aqui, aí me mandou esse vídeo, mas não é nada a ver com nada. É só para vender alguma coisa, não é nada. Então, começou, não vou mentir, que passou tudo isso na minha cabeça, né? Mas aí eu fiquei, não, vou procurar essa Carla no YouTube. Vou ver, achei a Carla no YouTube e assisti os vídeos tudinho, né? E assisti um e assisti outro. Por isso, quando você me convidou, né, eu até expressei a minha alegria e a honra de poder participar desse momento, porque eu via no YouTube, eu comecei a ver esses vídeos de você entrevistando as alunas, né? E foi aí que eu fiquei, rapaz, não pode ser mentira não, um negócio desse não. E tudo foi me fazendo, né, entender que não era o que minha cabeça estava pensando. Mas então, né, voltando à aplicação, né, depois, o que ele passou a fazer, né? Sim. Então, depois de conseguir aprender técnicas com você, hoje ele olha para mim, e esse era o meu medo, foi isso que me fez procurar o papo, porque eu tinha essa questão de mãe, sabe? Meu Deus, meu filho nem olha para mim, né?
quando que meu filho vai olhar para mim, que eu vou brincar e ele... Tem esse olhar espontâneo, né? Desculpa. Não precisa pedir desculpa, não. São aquelas pequenas grandes conquistas, né? Quem tá de fora não entende, só quem tá... Fique tranquilo. Então, eu não esperava que ele falasse, né? O da galera falando aí. Eu só queria que ele interagisse comigo, olhando para mim. E hoje eu consigo, graças ao que você ensinou. É até emocionante, porque às vezes eu estou atarefada em casa e ele vem até mim assim, me puxa, pega assim, ele não fala frases, né? Então, ele fala, mamãe, me pega assim, olha para mim e fala assim, não, me dê atenção, né? Eu tô aqui. Ele firma o olho assim para mim, da mesma forma ele faz com o pai dele. E isso para mim já, sabe, já é uma grande coisa. Hoje ele fala mamãe, voltou a falar mamãe, papai. Tá falando gogó, que é o vovó, né? Gogó, vovô, que é vovó, vovô. Ele consegue me pedir água, né? Ele vem e ele chega a falar água, e vem com a vasilhinha, com a garrafinha e me dá e pede água. Às vezes ele me leva para a geladeira, né? Mas aí ele espera eu abrir, aí ele aponta para a água dentro da geladeira. Entendi. E ele aponta o que quer, ele leva a gente e mostra, pega o objeto, que isso ele não fazia, ele pegar e mostrar. Embora ele não esteja falando, eu quero isso aqui, mas ele me mostra e olha para mim e diz, ó, é isso que eu quero, né? Com o gesto dele. Né? E essa semana passada, ele começou porque no começo ele assistia muita tela, né? Então eu reduzi. Hoje ele assiste porque as mães me entendem, né? Tem uma hora que a gente precisa ir para um fogão, né, e para a pia e não dá para dar atenção. Então, nessa hora, ele vai para a TV. Só que dessa vez eu mudei, né? Então, eu boto vídeos de coisas ensinando, né? Não qualquer vídeo, né? Eu selecionei vídeos que tá ensinando as cores, a falar, o cachorro, né? Os sons dos animais. São vídeos propositais, né? Educativos, né? Isso. Então, eu comprei uma lousinha que tem as vogais e o alfabeto desenhado. E, de repente, ele começou a falar eu entendi que os vídeos que falava, ele assimilou que era o que estava escrito na lousinha, né? Entendi. Isso. O que é o Isaac? E eu comecei a mostrar, né? Que eu vou lá na luz e faço o I, o O, e o. Aí ele vai com o dedinho, ele pega um canudo que tem, aí ele vai. I, O, U. E para minha surpresa, ele começou a tentar falar o alfabeto. É muito engraçado. Ele não fala tudo, né? Mas ele sai pulando, né? Ele fala o A, B, quase não sai o B. E pula pro babá, que é o H. O alfabeto dele é diferente. Do B vai pro babá. Vai pro H. Aí, e o M vai pro M, o N, meme, MN. E querendo ou não, quando eu vi, ele mesmo começou a perceber as coisas que uma criança, gente, que ficava sentada, sem nem olhar nos nossos olhos, né? Que eu não conseguia
fazer nenhuma brincadeira, como até você falou antes aí na aula da jornada sobre a questão de procurar vídeos e tentar aplicar, né? Eu fiz muito isso, né? Nesse intervalo de diagnóstico, de procurar intervenção e não conseguir, eu fiz muito isso, de procurar vídeo e eu tentar fazer. Só que quando eu ia fazer, o menino não olhava para mim. Como era que eu conseguia fazer, né? E o papo me ensinou a ter a estratégia para fazer ele olhar para mim, né? E hoje ele olha de forma espontânea, então, assim, né? Que é o mais significativo, sim, né? Que ele te procura e olha de forma espontânea, né? Isso e eu sento, eu faço atividades com ele e ele olha, ele presta atenção no meu olhar, no que eu estou fazendo com a mão, né? E isso para mim não tem preço. Com certeza, eu imagino. E assim, qual foi o primeiro resultado que você teve, assim, Fabiola? Você lembra quando você começou a assistir as aulas e aplicar? Você lembra qual foi o primeiro resultado que você teve? Ele olhar para mim. Né? Ele olhar para mim. Ele prestar atenção no que eu estava falando. É, que antes não prestava, verdade. Em quanto tempo, mais ou menos? Assim, pode cortar. Tudo está muito recente. Eu entrei nessa turma agora de abril, né? Você da última turma, da 17ª. Isso. É verdade, tem pouco tempo. Eu entrei em abril, né? Vamos dizer assim, vamos fazer 2 meses agora, né? Dia 11 de PAP. Né? E nesses curtos 2 meses eu consegui tudo isso que eu falei, ele apontar, ele olhar, ele falar algumas palavras, né? Papai, mamãe, vovó, água, né? Gagal, né? Quando ele está com fome, ele fala gagal, né? E foi tudo nesse processo. E a primeira coisa, o primeiro avanço foi fazer ele olhar para poder ele entender quando eu tentava mostrar, você quer isso, né? Então foi o primeiro avanço de tudo foi ele prestar atenção em mim. E assim, quando você conseguiu, assim, pela primeira vez que ele fizesse esse contato visual, assim, de forma espontânea, que ele prestou atenção em você, você lembra, assim, claro que eu acredito que você vai lembrar, obviamente, né? Mas, assim, qual foi a sensação, assim, o que você sentiu naquele momento, assim? Tipo, assim, eu consegui, né? Ele tá prestando atenção em mim. Nessa hora você se sente a Mulher Maravilha, né? Poderosa. Eu consegui, nossa, consegui, né? Porque você fica com uma certa dúvida se vai realmente funcionar, né? Porque você tem a aula em vídeo. Enquanto você está assistindo ali o vídeo, você fica, não, tô entendendo, mas será que isso vai, na prática, quando eu for fazer com ele vai dar atenção? E ver que funciona, que ele realmente reagiu, né? Claro que não foi da primeira, da segunda vez, né? Mas quando chega esse momento em que você vê que dá certo, é uma sensação maravilhosa, assim, muda tudo, porque você sabe que você vai conseguir fazer todas as etapas. É verdade. Quando você, assim, participou da jornada, né, como os demais estão aqui participando e tudo mais, aí você acompanhou as aulas, né, aí soube, né, da proposta mesmo, né, do curso, para quem quisesse se aprofundar. Você, assim, em algum... Claro, você já falou um pouco sobre isso, mas pode falar, fique à vontade, não tenha medo não, fique bem à vontade. Em algum momento você pensou assim, será que isso vai valer a pena para mim, para minha família, para o meu filho? Será que vai funcionar para ele? Né? Será que é propaganda enganosa, né? Como você falou, né? O gato sim, como eu lhe disse, né? Até o gato tá como a gente. Até o gato tá gripado. Dado tá aqui espirrando, desculpa. Meu Deus. Mas assim, pode falar, fica então, assim, eu tive todas as dúvidas possíveis, né? A gente, hoje, nesse mundo virtual, é um mundo de facilidade, mas é um mundo que a gente sabe que tem muito golpe, muita propaganda enganosa, né? Então, muita gente criando inúmeras coisas no foco de ganhar dinheiro, e o que você espera, você não recebe, né? Então, claro que eu tive todos os meses, né?
eu já estava, quando eu vi o anúncio, né? Ali o vídeo patrocinado que apareceu, né? Já fiquei, não, isso é só história, né? Mas aí começou a aparecer muito, né? No Era Instagram, direto né? Carla aparecer. Culpa de Wesley, reclamo com Aí, Wesley. né? E foi aí, como eu disse, né? Que eu pulei pro. Não, essa pessoa deve ter um YouTube, né? Então deixa eu ver quem é ela lá, né? Deixa eu ver E o fui conteúdo dela. lá, isso. Eu acho que quando eu comecei a ver lá, acho que não deu uns 2 dias, foi quando começou os anúncios da jornada, né? Entendi. Eu até fiquei assim, foi bem, bem perto. Então eu fiquei assim, eu digo, rapaz, será que eu faço isso aí? Que esse negócio de fazer inscrição, de, sei lá depois vão vir lá e vai vir o susto para mim. Mandar um e-mail, né? É, Receber meus mas, e-mails. mas aí uma amiga minha, uma amiga em comum do meu esposo, que o filho dela também recebeu o diagnóstico de autismo, né? Ele tem, hoje eu acho que o Aquiles tem mais de, tá, entre 3 para 4 anos, né? E ela foi e me mandou o seu link. Olha, tem essa mulher aqui, o conteúdo dela é muito bom. Vai ter uma semana de aprendizagem lá e é grátis, sabe? Ela faz, não custa nada. Aí eu nem falei para ela, né? Que eu já estava vendo, eu só olhei assim, rapaz, se ela me mandou, vou dar um voto, vou dar um voto. De confiança e agradeço a sua amiga. Aí. É. Oi, Tati. Oi, você, Tati. Se você estiver vendo. Assistindo, agora então, ou depois. Então, eu fui e comecei. E assim, para minha surpresa e boa surpresa, cada aula dessa da jornada era uma pergunta da minha cabeça que você ia respondendo, né? Uma dúvida que você ia falando. E eu fui percebendo que não era só uma profissional tentando vender seu peixe. Entendi. Já peço desculpa ao pessoal, que eu falo muito em cima de frases populares. Não, Pode acho que não ser tá gente de entendendo. outra região que não entende, né? É porque a gente nordestina tem umas expressões que são bem típicas daqui, né? Mas eu acredito que dá para entender. Esse trabalho, né? Mas foi justamente eu comecei a ver que não era isso, né? No dia a dia de cada aula eu ia vendo, não. Essa moça fala com o coração, não é só o profissional dela, né? É diferente de todos os vídeos que eu tinha assistido, você falava para a mãe, para o pai, né? Você respondia as perguntas que mais a gente tem medo, e eu vi que era algo diferente. Então, aquele medo lá do golpe, ele foi embora, né, nessa semana da jornada. Mas é mesmo. A gente fica com medo mesmo, né? Principalmente quando a pessoa nunca entrou em nenhum evento gratuito, nunca participou de nada assim online, você fica com receio mesmo, acontece, né? A gente fica com medo de. Eu nunca tinha comprado nada, então foi normal, né? Ter esse receio. Sim, esse Mas receio. ao participar da jornada, tudo isso minha mente foi mudando. Não é isso que eu sinto. Eu sinto que ela está preocupada em ajudar a mãe do lado de cá. Ela não está preocupada em vender o peixe dela. Ela realmente quer me ajudar. Foi isso que eu senti durante a jornada. E assim, com relação ao financeiro, né? Porque é um investimento, né? Tem o evento, que é gratuito, e para quem deseja dar continuidade, se aprofundar, aprender mais estratégias e ferramentas práticas e tudo mais, você pode entrar no PAP, né? Que é o curso. Com relação ao financeiro, foi um problema para você, para o seu esposo? Como é que foi, assim? Deu trabalho um problema. Um problema que eu acho que todo brasileiro hoje tem, né? Acho que quem não tinha, depois desse processo de pandemia, passou a ter. Porque
querendo ou não, mexeu com o financeiro, já ficou uma coisa mais, não, peraí, eu vou ter isso aqui, vale a pena, né? Não vale. Então, claro, e até meu, porque o medo de ir falar com ele, né, com meu esposo, não, porque nesse processo todo eu ia dizer, não, amor, achei uma moça no YouTube que fala isso, isso, isso. Ela que bom. Eu gostei do conteúdo dela, que bom. Mas, Gal, vou ter um negócio grátis aí de uma semana, eu vou fazer. Que bom. Né? Eu sempre Foi falando com preparando ele. o terreno, né? Olha, lá vai eu com as expressões. Foi preparando o terreno, tudo bem. Dá pra entender. Então, quando foi chegando assim, né? Foi chegando ao final da jornada, rapaz, é aqui que eu quero entrar. Esse negócio. Isso é para mim, é o que eu estou precisando. Por quê? Eu estava me sentindo perdida, Carla. Eu estava me sentindo sem saber para onde ir, né? Quando eu vou abrir um parênteses, a gente volta já para falar do dinheiro. Mas eu vou abrir um parênteses porque nesse meio processo de diagnóstico, né, e se conhecer, eu consegui uma vaga para colocar Isaac na terapia, né? Que foi uma vaga apenas para psicóloga. Foi a única que eu consegui das 3, né? Isso foi em março. Eu comprei o PAP em abril, né? Essa vaga eu comecei em março, no final de março. E eu comecei a levar ele. Só que aquele comportamento que ele tinha lá no médico, ele tinha 10 vezes mais dentro da sala, né? Então, ele rejeitava qualquer aproximação da terapeuta com ele, né? Choro e crise, né? A crise dele começava da porta. Quando ele via que estava no prédio, começava da porta. O choro, né? E tudo. E quando chegou esse momento do papo, umas duas terapias, né? Nesse contexto, né? De não dá em nada, né? Choros e mais choros, e entrar chorando sair pior. E eu estava angustiada, meu Deus. Eu achei que começar as terapias era a solução para o negócio, né? Na minha mente, né? Ali, recém-diagnóstico. Tem que fazer a terapia para ajudar ele. Então, na minha cabeça, ele vai fazer a terapia para ajudar ele. E o menino estava tendo crise em cima de crise dentro da sala. E a minha situação ali era desespero, de o que é que eu faço, né? Ele está na terapia, mas não está servindo de nada, porque nem ela consegue fazer nada com ele, nem ele deixa. Eu me sentindo péssima, porque achava que eu estava torturando meu filho, né? Que, querendo ou não, nesse momento de começo, a gente como mãe, as primeiras terapias, ele entrava na sala e eu saía para o corredor para chorar, porque eu não aguentava, né? Do choro dele. Então, assim, todo um processo, né? Então, era essa Fabíola que se encontrou quando estava fazendo a jornada, entendeu? Então, eu fiquei... É a única opção que eu tenho de conseguir ajudar meu filho, porque se na terapia, que era onde eu achava que era a solução, não está funcionando, então eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso, e eu preciso achar um lugar que me ajude a fazer isso. E eu achei toda a segurança que eu ia encontrar isso no curso, em você, né, com o PAP. Então eu comecei, né, nas últimas aulas que eu fiz. Botei a aula para ser ouvida na cozinha. Então, meu esposo chegou do trabalho, então ele começou a ouvir as aulas da jornada. E ele ouvindo ali, né? Porque tem aquela rotina, chega do trabalho, né? Vai jantar. Vai comer, né? Tem a cozinha. E ele ouvindo. E eu vi, e ele ouvindo, ele falou, é legal isso que ela falou. Que legal. Gostei da sua estratégia, viu? Gostei disso. Ela fala um negócio bem direto, né? Eu gosto disso dela, porque
ela fala para a gente, não é uma fala para um público geral, é para o pai e para a mãe mesmo, tá vendo? Então, ele foi percebendo, eu fiz ele perceber junto comigo, né? Que era algo bom, né? Uhum. Porque eu não sou da turma que força ninguém a nada, né? Eu gosto de fazer a pessoa entender, né? E isso se aplica ao meu esposo também. Verdade. Então, ele começou a ouvir, mas mesmo assim eu estava receosa, porque bateu na questão do dinheiro, né? O curso. Quando eu vi, eu digo, eita, o valor é mais alto do que eu pensei. E agora? A gente vai ter, por quê? Porque quando o Isaac nasceu, a gente já tinha combinado que eu ia ficar em casa, cuidando dele, né? Antes de qualquer coisa. Era o plano, os primeiros anos, de estar com ele. Então, eu saí do trabalho. Era só a renda dele. Então, nossa renda já era uma coisa mais reduzida, né? Uhum. E me veio o medo de perguntar para ele sobre isso, porque era um investimento que eu sabia que mexeria no nosso orçamento, né? Porque já não estava tão livre como antes. Né? Mas para minha surpresa, e algo assim, né? Que eu fui atrás de tentar calcular, né? Espera, vamos aqui, vamos. Fazer as Eu sou estrategista, então. Estou percebendo. Então, vamos aqui, vamos descobrir quanto é que se gasta para levar para uma fono, né? Porque eu estou pagando no plano, eu não estou sabendo. Eu pago por participação, então eu não sei o valor real do serviço, né? Entendi. Então, vamos saber quanto é que eu vou gastar numa fono. Particular, no caso, né? Particular, se eu fosse pagar. Isso. Então, quando eu fui atrás, juntando a consulta de avaliação com direito, isso é o pacote de um mês, né? Com direito a 4 sessões de 40 minutos, 40 era 30, estou em dúvida. Mais 4 sessões nesse mês, mais a primeira, né? Avaliativa. Eu tinha que desembolsar 1.800. Nossa. Aí eu fiquei, eita, deu barato o curso. Entendi a sua conta. Você quis fazer um comparativo para poder falar para o seu esposo. Deu barato, porque se em um mês eu tenho que fazer isso, né? E ainda é uma coisa que, como no próprio lado dizia, por tempo indeterminado, né? Então, deu barato aqui. Então, vamos ver aqui como é que vai ser. E para minha surpresa, nem surpresa, porque meu esposo é meu parceiro, né? E o amor que eu tenho pelo meu filho, ele tem do mesmo jeito. E quando eu falei, disse, amor, o curso é esse, é aquele lá daquela menina, né? Que você ouviu, é esse valor, dá para parcelar ainda. Dá para parcelar. 3 anos de acesso. Ele deve estar vendo pelo YouTube ali, que ele está com o Isaac, porque Isaac não ia deixar eu estar falando com você aqui. Ele deve estar brincando e... Eu até fiz a brincadeira, chantagem, né? Só, esse ano você não me dá presente de nada mais. Esquece da aniversário, Dia das Mães. Tudo. Só o curso tá o suficiente. Brincando com ele, né? Mas eu achando ainda que eu podia receber ou não, mas na mesma hora ele só olha. Ele me fez uma pergunta: você acha que vai te ajudar? Realmente, você acha que vai te ajudar e vai ajudar Isaac? Eu disse, eu acho, amor. Eu sinto dentro de mim que o que ela está falando é verdade e eu vou conseguir. Ela vai dar a ferramenta que eu preciso, porque eu não posso esperar a terapia fazer efeito, né? Isaac me conhece, sou eu que passo o tempo aqui com ele. Então, se está demorando ele aceitar a terapeuta lá, ele já me aceita. Então, o que é que eu posso fazer hoje, né? Na mesma hora, depois, então, nós vamos fazer. Pode fazer a inscrição. Tanto que eu fiz no mesmo dia que abriu as inscrições. Na segunda.
Que bom. E com relação ao tempo, assim, você achou assim que seria um problema assim de você não ter tempo para aplicar? Porque assim, por mais que você diga, ah, Carla, eu saí do trabalho, mas trabalho doméstico é uma coisa Saindo que do não para. enquadramento. Oi? Não. Eu indo lá para trás e ficando Ah, sim. Não, eu também, às vezes sentando. eu fico balançando na cadeira e saio do lugar. É, assim, mesmo que você diga assim, ah, eu saio do trabalho, mas assim, tem as coisas de casa, né? Cozinhar, cuidar do Isaac mesmo, e tantas outras demandas que vão surgindo. Você achou que o tempo foi uma coisa que dificultou, assim, que pesou na sua decisão, assim, de achar que você não teria tempo para aplicar as orientações ou não? Olha, antes de comprar o curso, não. Porque eu acho que eu estava tão animada de perceber que eu ia ter as respostas, porque eu já estava tendo respostas durante A o jornada. processo ali da semana da jornada, mas quando eu comprei, que eu abri, né, e vi os módulos, né, eu vi aquele... Fui abrindo os módulos, fui vendo, né, tantas aulas nesse, tantas aulas, né, eu fiquei assim, eu fiz, como é que eu vou assistir isso aqui, né? Porque no dia a dia ele está o tempo todo me chamando, né? Quer minha atenção. Mesmo quando ele não interagia comigo, ele queria que eu estivesse perto dele. Se ele percebia que estava sozinho, olhava para os lados e não tinha ninguém, ele corria e ia para o meu pé, né? Então, isso na beira de um fogão não dá certo. Né? Então, era o dia todo ali tentando manobrar para poder eu conseguir fazer minhas coisas, né? E dar atenção a ele. Onde era que eu ia encaixar para assistir essas aulas, né? Esse pensamento me veio depois de ver, né? Os módulos. Em si, antes de comprar, não. Mas é aquela coisa, para o que se quer, a gente acha tempo, né? Para o que é importante para a gente acha tempo. E a prioridade ali naquele momento é ajudar meu filho. E eu confesso para você que, às vezes, ele, durante o dia, porque que depois eu vim entender que tinha relação com o autismo, que eu nem sabia, essa questão dele não dormir. Desde pequenininho ele não dormia durante o dia. Cochilinho, essas coisas. Ah, meu filho dorme 1 hora, 2 horas. Não, isso nunca aconteceu com o Isaac. Então, o dia todo ele tá ligadão, né? Então, assim, quando ele dormia, de exaustão de brincar muito, né? De correr, porque um dos Estereotipias? caiu a palavra, das estereotipias dele era pular, né? Ficar pulando e correndo pela casa na ponta dos pés, né? Então ele passava o dia nesse rojão, né? E quando ligava a TV, mais ainda. Então tinha hora que ele ficava muito cansado, aí nesses dias ele dormia 20 minutos. Né? Era o Então, tempo que quando você ele tinha. dormia, aí vem aqui e ajeita, né? Faz alguma coisa. Quando meu esposo chegava do trabalho, podia ficar com ele, corre e assiste mais um pouquinho, né? E principalmente assim, eu conseguia acompanhar as aulas tira dúvidas, porque à noite meu esposo estava aqui e eu conseguia, né? Mas eu ainda não tinha assistido nem o início ainda do curso em si, né? Então, assim, mais de madrugada, durante o dia, e o tempinho que tinha, foi possível, né? Eu Você foi terminei ajudando. semana passada o modo, a ver todos os modos. Eu ia perguntar se você já tinha Eu, terminado. terminei a ver todos os módulos, mas a aplicação ainda estou aplicando os primeiros, né? As técnicas dos primeiros. Eu sou a pessoa que assiste, assimila e depois começa. Tem gente que consegue fazer ao mesmo tempo, né? Não Mas sou você eu. aplicou o desafio também, né? Que você participou do Sim, desafio com o Isaac. Então, isso. Que você eu também ainda estava aplicando tentei, né, o fazer desafio. isso. Então, Eu vi que vocês assim, participaram. isso. Então, a gente vai tentando fazer, né? E no que é possível, eu terminei agora. Tem muita coisa ainda que eu ainda não apliquei, porque
eu ainda não vi que era hora já de avançar, porque né, a gente aprende que não é uma coisa que você vai aprender, aplica hoje e não aplica mais, que aí a criança não aprende, né? Ela esquece, né? Tem que ter Porque não consistência. fixou, né? Uhum. Então, assim, tem muita coisa ainda para mim fazer, para mim aplicar, para insistir, e ainda tem material rendendo. Tem as aulas bônus também, tem muita coisa. Isso, as aulas bônus ainda não cheguei, eu acho que eu só assisti a primeira, que é falando sobre as mães, né? A O questão da. autocuidado, né? Com a psicóloga Isso, Fernanda. Ela é isso. maravilhosa. Ela é uma amiga minha daqui de Aracaju, Fernanda Carvalho. Que ela fez a aula. Aquela live ali é um papo com a amiga ali para você relaxar. Muito bom. É muito bom mesmo. Você teve dúvida assim com relação à idade do Isaac, né? Porque ele era bem. Era não, ele é bem novinho, né, ainda. Quando 2 anos e 2 meses ele tem hoje. Você achou que não, assim, talvez não funcionaria com ele pelo fato dele ser muito novo? Que às vezes umas pensam assim, ele é muito novo, então ele é muito velho, né? Não vai dar certo por conta da idade. Não a questão dele de achar que não funcionaria porque ele era novo em si, mas porque nos vídeos que eu tinha visto no YouTube, quando eu fui lhe pesquisar, eu via muitos relatos Explicador de mães, histórico. eu via muitos relatos de mães com filhos já maiores, ou então filho de entre 2 e 3 anos, mas aquele filho já falava, comparado a Isaac, já falava horrores, várias palavras, né? E Isaac naquela fase em que nem olhava para mim, né? Então eu fiquei na dúvida, será que vai funcionar com Isaac? Porque eu estou vendo que são crianças que já têm um certo nível de entendimento, ele não, né? Será que vai demorar mais a funcionar para mim? Porque ele é novinho e ele não presta atenção em mim, né? Porque, querendo ou não, vinha esse negócio. Como é que eu vou ensinar para ele se ele não olha para mim, né? Então, essa foi minha dúvida. Entendi. Eu tenho alunas de criança. Olha, por exemplo, eu já entrevistei a filha dela, a Maria Luísa, a filha dela é a Isabela. Ela entrou no papo, a Isabela tinha 1 ano e 7, eu era 1 ano e 8. Nessa turma que você entrou, tem a Juliana Marcelino, que eu espero entrevistá-la em breve. Ela entrou, o Gui estava com 1 ano e 4, eu era 1 ano e 5. Cada vez mais estão chegando mães de crianças menores de 2 anos. Sim, agora, nessa turma, né, eu vi o caso do Gui nas lives, né, que a gente faz, eu vi a faixa etária dele, né, então, bem mais novo que Isaac. Né? Naquele momento, ali para fazer a inscrição para o PAP, eu não tinha me atentado, não tinha visto, né, essas coisas de comparar a idade, né? Na minha mente, eram crianças maiores com um nível de aprendizagem já um pouco mais evoluído que ele. Então, me veio essa dúvida, se eu ia ter facilidade, não dúvida se ia dar certo, mas se eu ia ter muita dificuldade, porque ele estava naquele nível, né? Sim. E com relação, assim, depois de todas essas dúvidas que você trouxe, eu agradeço demais a sinceridade, isso é muito bom, até para nos ajudar, né? No caso, me ajudar o Wesley, a minha equipe, para a gente ver se a gente está realmente no caminho certo, que a gente pode melhorar e tudo mais. Apesar de todas essas dificuldades, desculpa, todas essas dúvidas que você trouxe, né? Por que você decidiu, assim, dar um voto de confiança e entrar no PAP? Assim, o que foi que fez você virar a chave? Lá, virar a chave, né? Nossas expressões são ótimas. Então, é isso que eu até já falei, a questão de que eu senti no seu discurso, né, se for assim dizer, que havia uma intenção por trás de realmente fazer o bem, né, de ensinar uma mãe e um pai que está aflito em casa e não sabe o que fazer, né. Não, eu vi e senti muito a questão de que não era só a teoria de uma fono que estava para ser passada, né? Não era uma fono querendo passar só técnicas, né?
Em todo momento, você sempre demonstrou e demonstra, né? E, depois de comprar o curso, é que você, no caso eu, né? Entendo mais ainda que minhas dúvidas eram, minhas suspeitas eram reais, né? Realmente, essa é você, né? Você realmente está interessado em ajudar a gente, os pais, porque o, depois de um curso comprado, né? Vamos ser realistas aqui, né? Depois de um curso comprado, qualquer pessoa pode deixar de lado, né? Pode deixar de lado, assiste lá o que tem no curso e você aplica e vai dar certo. Mas com vocês não, né? Eu até falei um pouco disso quando eu falei com o Wesley ontem, né? E agradecendo, né? Porque no detalhe de um suporte técnico que não é só uma técnica ali, ó, tu entra, sai e vai dar certo, né? Não, tem um carinho, tem um cuidado, porque realmente vem o interesse de ajudar o pai e a mãe que está perdido. Então, isso foi o que me motivou e até hoje é o que me faz saber que eu estou no lugar certo. Fico muito feliz, Fabíola, assim, que as suas expectativas foram alcançadas, né? E agradeço demais pela confiança em mim, Wesley, no nosso trabalho. Também por participar da entrevista, por compartilhar da sua história, do seu esposo, do Isaac, das dificuldades, dos avanços, né? Essas conquistas são tão importantes, né? E é importante a gente também compartilhar com outros pais e mães que estão começando. Eu vi que eu comentando bastante, tem 250 comentários, está bombando lá. Eu saí do YouTube para não dar interferência, não estou vendo nada. Muito comentário, na verdade não vai ter como responder a todos, mas eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem, né, para as mães e pais que estão assistindo, que estão nesse início, ainda como você falou, né, que estão perdidos ainda, que estão nessa fase de suspeita. Eu tenho aqui algumas pessoas que estão participando da jornada que receberam o diagnóstico semana passada, né? Tem pessoas que ainda estão investigando, enfim, aquela coisa toda que você já sabe, né? Do desespero, da angústia, de querer ajudar e não saber como, se sentir impotente e tudo mais. Então, você como mãe, você pode muito falar melhor que eu, então vou deixar esse espaço para você deixar essa mensagem final, tá bom? Tá bom. Antes de dar essa mensagem, deixa eu enfatizar um pontinho a respeito das terapias, que pode ter mãe que acha que, mas ele avançou porque ele está fazendo terapia. Mesmo que seja só com a psicóloga, ele está fazendo terapia. Não foi. Tudo que Isaac evoluiu foi com o que eu aprendi no papo. Porque ele começou em março, né? Como eu disse. Semana passada, isso, mais de 8 sessões, mais de 8 sessões, com certeza, porque eram uma por semana, né? Mas mais de 8 sessões. Foi a primeira vez que ele entrou, não chorou, olhou para ela, brincou. A primeira vez, foi semana passada. Então, esse tempo todo, ele não teve nenhuma intervenção de terapia. Toda a intervenção que ele teve foi comigo, com o que eu aprendi no PAP. Então, que antes de vir para cá, eu vi algumas mães falando no chat essa questão de se funciona, se 30 minutos é suficiente, né? Porque a gente fica muito na dúvida do poder da terapia, né? E nessas horas até duvida do que a gente pode fazer, né? Se realmente a gente pode fazer alguma coisa. E até no caso assim, da credibilidade do curso, porque as crianças que estão no curso estão fazendo terapia, então é a terapia. Só que no caso de Isaac, não teve nada. Foi realmente tudo que eu aprendi aqui, né? Eu queria dar esse ponto, que pode ter ficado essa dúvida, né? De que o que ele evoluiu tem a ver com lá, mas não foi. Certo. Então, assim, a minha mensagem, né? Fabíola faladora. Fique à vontade. A minha mensagem para você, mãe, que está aí fazendo essa jornada, talvez você nem queria fazer,
Ou talvez você está como eu, né? Investigando se é isso mesmo. Eu só sei que nesse momento você provavelmente está como eu, aflita, perdida, achando que tem culpa de não ter ido, não ter confiado no seu instinto de ter ido atrás. Ou, às vezes, talvez fazendo isso escondido, porque ninguém em sua volta lhe dá apoio, você não encontra apoio dentro de casa, na sua família, às vezes, como é uma coisa que você fala, né, Carla? A mãe e o marido são os primeiros que dizem, ah, isso é loucura da sua cabeça, você está procurando doença onde não tem. E eu sei que essas falas machucam demais. A gente já está tão machucada com todas as dúvidas, todos os medos, né? E às vezes, quando você está nesse contexto, as coisas ficam tão mais escuras, né? Tão mais difíceis. E nessa hora a gente precisa ter um pontapé. Ou a gente fica nesse momento de escuridão, da dúvida, da dor, e agora o que é que eu vou fazer? Ou a gente vai atrás, né? E se você está aqui é porque você resolveu ir atrás, né? E foi isso que eu fiz, né? Não tem nada que a gente não possa fazer pelos nossos filhos, né? Nós, como mães, nós vamos atrás de tudo, né? No meu caso, né? A terapia não estava servindo para Isaac porque a terapeuta não conseguia chegar até Isaac, né? Consiga se conectar com ele, né? Isso, ela não tinha como fazer isso. A única pessoa que tinha como fazer isso era eu, né? Então, ou eu ficava esperando o dia que ele conseguisse fazer a terapia, ou eu ia atrás e ajudava o meu filho. E eu escolhi ir atrás e ajudar ele. Não quer dizer que eu não chorei, não quer dizer que eu tive momentos em que eu achei que eu não ia dar conta, né? Mas depois que a gente chora, depois que a gente se desespera, depois que a gente passa por isso tudo que tem que passar, não adianta fingir que nada disso está acontecendo dentro de você. Desculpa. O alarme do remédio, desculpa. Esqueci dele. Altos remédios para a gripe, né? Tá, gripe. Ibuprofeno. Então, não tem como você não sentir. Sinta tudo isso. Sinta seu momento de dor, sinta seu momento de estar perdido, mas depois de sentir, levante e vá lutar pelo seu filho. Porque se Deus deu o seu filho com autismo para você, na sua casa, é porque ele sabia que você era a mãe que ia dar conta, né? Que ia ser capaz. Então, levante e vá atrás de ferramentas. Você está dentro de uma, né? Carla está aqui e eu sou prova viva de que ela me ajudou. Pode, talvez, para quem está do outro lado, possa parecer isso é tudo combinado, né? É tudo combinado. Essa moça foi paga. Fui não. Assim, tem gente que pensa, mas a gente não tem controle sobre isso. Isso diz mais da pessoa do que de mim. Então, eu não me preocupo com isso. Né? Tem gente que é desconfiada da sombra, né? Mesmo com todos os indícios, ainda continua desconfiando, às vezes até da própria trajetória da pessoa, né? Enfim, é importante a gente também dar um voto de confiança. Eu sou uma pessoa muito desconfiada, né? Essas coisas de internet, eu também sou como você, eu pesquiso bastante, eu vou ver o conteúdo da pessoa, eu fico acompanhando, vendo os stories e tal, assistindo os vídeos e tal, converso com o Wesley e tal, ele me ajuda também a tomar algumas decisões. Mas, assim, também se a gente for desconfiar de tudo e de todos, a gente não vive. A gente não faz nada na vida, não faz amizade, a gente não... Fazer que no avô do Wesley, não, diz que não viaja para não morrer, porque diz que se ele viajar, morre. Aí o Wesley fala, meu avô, a gente pode morrer dentro de casa, tomou uma queda, bate a cabeça e morre. E nem viajou. E viajar que morre, entendeu? Tem pessoas que são assim, sabe? Então, não tem muito controle sobre isso. Eu sigo fazendo minha parte, que é meu trabalho, né? Se a pessoa vai acreditar ou não.
Paciência, né? Mas E a Fabiola assim, não é uma atriz, tá? não sou. Eu não tenho dinheiro para pagar tantas atrizes, porque são Falo muitas pelos entrevistas. cotovelos, mas não São sou, muitas né? entrevistas, não teria como pagar a hora da atriz, de tantas atrizes globais aqui, enfim. Mas E é isso. assim, né? E hoje eu tenho essa fisionomia de tranquilidade, de estar aqui falando, brincando, rindo. Mas é porque antes eu passei pelo momento de desespero. Antes eu passei pelos dias de não saber. E se hoje eu posso falar sobre isso, sorrindo, né, brincando, é porque realmente hoje eu sei que eu sinto que eu sei o que eu posso fazer, né? Que era o que eu não sabia antes, que era o que me dava medo, porque eu não sabia como ajudar meu filho, né? Eu não sabia como entender a mente dele, né? E dentro do curso eu aprendi a entender o que era em si o autismo, né? Porque muitos vídeos de teoria, muita coisa que mistura aquele monte de informação e você não entende nada de forma prática, né? Então, com o curso eu entendi a realidade do que era, eu entendi como entender o porquê dele não fazer, né? Determinadas coisas, E né? isso. E eu entendi como eu consegui chegar na mente dele, né? Como fazer ele me perceber. E isso foi a chave que eu precisava, era isso que eu estava procurando, né? É isso que você, mãe, precisa. Você só precisa entender como seu filho funciona. E Se como se você conectar com entender ele, né? como isso, Principalmente, né, que você entender falou. como ele funciona, você vai achar o caminho para chegar até ele, né? Então, foi, foi isso que eu achei e é isso que eu desejo para você. Né? Talvez tenham pessoas aqui que não vá ter como adquirir o curso agora, né? Só vai ter acesso agora à, A jornada à jornada, né? gratuita. Então, assim, é a realidade, nem todo mundo vai estar preparado agora, né? Pode ser algo que você venha ter depois, mas independente disso, né, você, mãe, entenda que o que você precisa agora é conhecimento para entender a mente do seu filho e entender como chegar até ele. Se você conseguir essas duas coisas, todos os medos, os bichos-papão que estão aí na sua mente, no seu coração, eles já são eliminados. Porque a gente tem medo do desconhecido, né, Carla? Verdade. A gente tem medo do que a gente não conhece. Então, a chave para poder vencer os medos é você conhecer o que você está enfrentando. Conhecimento liberta. Isso. Liberta. E Isso. principalmente o conhecimento aplicado, né? Porque se você fica só na teoria pela teoria, você não gera não gera a transformação que você deseja. Você tem que estudar, Sim. aprender e aplicar. Porque esse Isso. movimento é a ação que gera a transformação, né? Não adianta você também fazer E é curso, essa só de aplicação, né, que aplicar. faz toda a diferença. É essa aplicação que tem no curso que eu não achava em lugar nenhum, né? Porque Entendi. teorias está cheio. De teorias tem N vídeos, né? Mas a ajuda da prática de como eu praticar foi toda a diferença que eu encontrei no Fábio. Então, assim, você, mãe, busca a ferramenta que tiver nas suas mãos para poder fazer você ajudar o seu filho. Porque mesmo que seu filho não reaja como Isaac reagiu dentro de uma sala de terapia, que ele entre na primeira e já escute, já faça uma atividade, mesmo que ele faça todas as três, não tem como o tempo que ele passa dentro de uma terapia ser o milagre, né? Que vai fazer a criança mudar, não tem como. A gente, dentro de casa, precisa fazer. É igual escola. Uma criança que não é autista, que não tem problema nenhum. Se você só manda essa criança para a escola, ela chega de volta para você em casa e você não vê uma tarefa, você não trabalha com aquela criança, você não estimula o que ela está aprendendo, ela não vai assimilar o que ela tá aprendendo ali na escola. Então, por que a gente quer achar que é diferente, né? Com as terapias? Não é. Terapia não é milagre.
pai e mãe têm que buscar uma ferramenta para ajudar no dia a dia em casa. Porque eles vão olhar, a criança em si, ela vai olhar mais para a gente do que para quem está fora, né? Uhum. Aí eu gostei muito da sua estratégia, né? Já que você já tinha uma conexão com ele, claro, tinha as dificuldades, né? Como você falou ao longo da entrevista, mas apesar das dificuldades, ele já está acostumado com você, já está acostumado com o pai também, no dia a dia. Então você percebeu que é mais fácil eu me conectar e conseguir estimular e ter avanços com ele, porque daqui que ele consiga fazer. Algumas pessoas, alguns terapeutas chamam de vínculo, outros chamam de pareamento, enfim, dependente do nome, daqui que ele conseguisse criar essa conexão com a terapeuta, você não tinha controle se era 1 mês, 2 meses, 3 meses, então você já começou antes, e que bom que agora ele já está conseguindo entrar na sala sem chorar, já está prestando atenção, já está mais feliz naquele ambiente, já está aceitando mais, não é algo novo para ele totalmente, assim, né? Mas, assim, veja que você já adiantou uns 2 meses aí, né? Nós estamos 7 de junho. 2 meses aí que você adiantou. Depois eu quero um curso de planejamento estratégico. Você é muito estratégica. Quem me dera. O Wesley é assim, eu aprendo muito com ele. O Wesley é assim, eu venho com um problema, aí ele fala assim, vamos focar na solução. Mas às vezes eu só quero reclamar do problema, entendeu? E ele não quer saber, ele quer a solução. Pois então, eu sou um pouco do Wesley. Ele me ensinou assim, muitas coisas na minha vida. Eu não sou assim, nossa, que nem ele, mas já melhorei bastante, né? Nesse ponto de focar na solução e não ficar só pensando e sofrendo pelo problema. Ó, de novo, ó. Eu esqueci de desligar. Eu pensei que eu tinha desligado, eu fiz foi adiar. Enfim. Esses alarmes a gente desliga, mas parece que ele tem vida própria. Volta de novo. Eu achei que eu tinha desligado, eu fiz foi adiar. Eu vou ler aqui rapidinho as dúvidas, né? Acho que mais a idade dele. A idade? E o que ela fez para ajudar no contato visual. Ah, pronto. O Wesley disse que... É porque teve muitos comentários. O Wesley disse que perguntaram a idade, certo? E o que você fez para ajudar no contato visual dele, né? As estratégias. Hoje ele tem 2 anos e 2 meses, né? O diagnóstico ele teve com 1 ano e 11, né? Mas aí a intervenção e tudo ele veio ter agora com 2 meses, né? Atrás. Cadê você, Carla? Será que o pessoal tá aí me ouvindo? Não, tá aqui, tá tudo certo. Foi que deu um probleminha com ela. 1 minutinho. Pronto, ok. Tá me ouvindo? Voltei. Eu caí. Ai, meu Deus. Peraí, ainda só Foi o gato. Ai, Mia. Ai, Mia. Ela fica subindo aqui no computador e teclando nas teclas tudo. Mia, meus pecados, meu Deus. Será que foi ela, Wesley? Não duvido não, viu? Enfim, desculpa. Eu tenho 4 gatos. Não, então... tudo bem. E gato é um animal arteiro, viu? Gosta de subir nos lugares mais improváveis. Daqui um pouco dele que começa a me morder, Maria. Mas enfim, eu gosto de gato porque eles são silenciosos. Então eu tenho 4 gatos, é como se eu não tivesse nenhum animal em casa, no quesito silêncio. No quesito bagunça, eu tenho 2 bem sapecas. 2 que praticamente só dormem e 2 bem sapecas. Mas enfim, a primeira pergunta, a idade do Isaac, ele tá com 2 e 2 meses, você entrou no papo em abril, então provavelmente ele tinha 2 anos. 2 anos, tem acabado de fazer 2 anos. Tinha 2. Eu entrei no dia 11 de abril, foi quando eu entrei no PAB. E ele faz aniversário no dia 1º de abril, então estava bem recente. Bem recente mesmo. E a outra, eles que perguntaram sobre como você conseguiu ajudar no contato visual e tudo mais. Então, diretamente, falando de estratégia, das estratégias que você ensina dentro do PAP, coisas, às vezes até eu não acredito que foi isso, mas foi, porque coisa realmente são coisas simples que faz a diferença, né? Eu não entendia que eu precisava ficar mostrando as coisas aqui, né? Então, eu até fazia, mas eu não insistia nisso, né? De chamar a atenção dele, oi, Isaac, oi, né?
a ideia do batom, né? Para poder olhar para a boca, né? Coisas assim, gente, isso é uma bobagem. Tá, é uma bobagem, mas que fez toda a diferença, sabe? A questão porque assim, você ensina no PAP quando não dá certo. Não é só, ó, faz isso que dá certo. Mas você ensina também quando você faz e a criança não responde, né? Então, assim, quando eu tentava e ele já desistiu, ele nem olhava para mim, aquilo para mim eu já fazia, não dá certo, não funciona. Ele não olha, né? Já no curso a gente aprende como insistir, né? E como ir ali pela lateral, né? E tentar trazer a atenção para a criança de novo, né? Da criança para a gente. Então, foi isso que fez a diferença, né? Os mínimos detalhes de como fazer. Não desistir, né? De estimular, porque na primeira vez a criança não vai dar nem bola para o que você está fazendo. Eu acho que a criança que responde na primeira vez, ela é um ser encantado por Deus. É difícil mesmo acontecer. É a mesma coisa a gente no consultório, né? Então, assim, essa questão do insistir, por mais que minha mente soubesse, na prática eu não fazia. Quando dava errado, eu já murchava e não deu certo. Né? Mas aí eu aprendi a insistir, a técnica de olha para mim, bota o objeto aqui, faz ele olhar para mim, né? Ele não está olhando porque ele está empilhando o Lego, que ele sempre gostou muito de encaixar, né? Então, vai para o Lego e tenta trazer o Lego, a atenção do Lego para você, né? Essas coisas que você ensinou que foi o que fez toda a diferença. Foi onde eu consegui fazer ele olhar, né? Entendi. Detalhes que eu não fazia e por mais que às vezes eu soubesse que eu precisava fazer, mas na prática eu não sabia como fazer aquilo, né? De fazer ele deixar de brincar com aquilo que ele não me dava atenção e trazer para mim sem que ele entrasse em crise. Né? Porque o objetivo não é irritar a criança, né? Isso. A ideia não é tipo, para o que você está fazendo e preste atenção em mim, não. É que ele realmente queira, que ele se sinta bem, que ele se sinta feliz e que ele queira trocar, né? Engajar, né? Com você naquela atividade. Não é fácil mesmo, não. A gente acha que é, mas não é não. E é isso. Muito, muito obrigada. Assim, tiveram muitos comentários, né? O pessoal está perguntando o curso, mas já respondeu, né? Sexta-feira que eu vou falar mais detalhes sobre o PAP. Continue acompanhando a jornada. Ontem foi a primeira aula, amanhã sairá a segunda e na sexta a terceira. Tá? Agradeço todos os comentários. Deixa eu chamar Isaac para mostrar para as pessoas ele tá que acordado? É real. Meu filho existe, tá? Cadê ele? Eu pensei que ele estava dormindo já. Amor, você pode trazê-lo aqui? Vem com ele. Cadê o Isaac? Deixa eu tirar do fone. Conseguem ouvir. Tá me ouvindo? Sim, consigo. Consigo sim. Eu pensei que ele já estava dormindo, que o pai tinha colocado para dormir. Vamos dar oi para a tia? Você nunca vê ela? Oi, Isaac. Oi! Aparece. Esse é meu esposo. Obrigada pela confiança também. Que legal. Vai tímido. Às vezes as crianças aparecem e ficam se vendo, né, pela câmera, elas gostam de se ver. Sim. Ele não gosta muito, né? Ele quer o celular, mas prestar atenção ele não dá muito bom. Mas tá bem, Isaac. É real, Isaac existe. O Isaac não é uma invenção da cabeça da gente. O Isaac existe, tá? Muito, muito obrigada. Fabíola, você mora onde? Você é nordestina, você é de onde? Sou de Juazeiro do Norte, no Ceará. Região do Cariri. Sou Sergipe. Ainda não mas tenho muita vontade de conhecer. Eu tenho alguns alunos de Fortaleza, agora eu já sei que tem de Juazeiro do Tem de Juazeiro do Norte. Nossa região tem as florestas mais lindas, nosso lugar natural é fantástico. O pessoal que é do Sul, Sudeste, acha que o Nordeste é só seca, né?
Não é, venha para cá, que eu lhe mostro que não é. Isso é maravilhoso. Nós temos muitas fontes praias, de águas muitas naturais lindíssimas. exatamente. O Nordeste é maravilhoso. O Brasil todo é, né? Mas assim, como a gente nasceu aqui, né? Então a gente tem um amor maior, né? Pelo Nordeste. Mas é isso, ok, o pessoal lindo, Isaac, ela botou bem, Isaac. Obrigada. Isaac. Obrigada, pessoal, pela presença, por quem ficou até o final, né? Você quer dar um recado? Faça a sessão Tira Dúvidas, porque De quê? eu prometi que ia até no final, porque você tinha prometido. Não, eu prometi, mas é porque eu achei que ia ficar um pouco tarde para o pessoal. Se o pessoal quiser tirar dúvida, promete agora. Se quiser tirar dúvida, pode tirar. Né? Pode fazer. Perdão, pode fazer. Eu falei demais. Não foi culpação, não. É porque a gente vai conversando, né? E aí se empolga e tal, tudo. Aí, como o Wesley disse, não, só teve 2 perguntas. Uma foi a idade e a outra foi como ela ajudou a contato visual. Aí eu achei que só tiveram essas perguntas para você, entendeu? Eu achei que não tinha pergunta para mim. Mas, assim, enfim. Aí, quem quiser pode fazer a pergunta também. Né? Aqui teve uma pergunta do Nath, achei interessante. Boa noite, Carla. Você é casada com uma pessoa autista? Sim, o Wesley nível 1 de suporte. Antigo diagnóstico de síndrome de Asperger, né? Eu digo, entre aspas, porque não existe mais esse diagnóstico. Desde 1º de janeiro de 2022, agora é tudo TEA nível 1 de suporte, né? Quem, no caso, foi diagnosticado com Asperger. Como é conviver com uma pessoa autista? Ninguém nunca me perguntou isso. É porque eu tô com Wesley há 9 anos, então... Para mim é normal, né? Pra mim, Wesley é Wesley. Tipo, tem gente que fala assim, mas é agoniado, né? A Angélica falou hoje. O Wesley é todo agoniado, não sei o que, não sei o que. Mas, tipo, pra mim, o Wesley é tranquilo, assim. Não tenho dificuldade de convivência com ele, não. A gente se estressa, coisa de casal, normal. Eu posso falar como alguém que fez uma live ali com ele para conversar. Pode falar. Ele é objetivo. O Wesley é objetivo. Então, há vantagens em conviver com alguém autista, porque se você é uma pessoa sem paciência, é a pessoa perfeita, porque vai direto no ponto. Na verdade, ele que não tem paciência comigo, porque eu sou subjetiva e ele é objetivo. Aí ele me pergunta uma coisa, aí eu faço toda uma rodeio, conto toda uma história. Aí ele faz isso. Aí mas eu já respondi. Ele disse, não, você não me respondeu. Você contou uma história, você viajou, mas você não me respondeu. E ele fica me repetindo, ele fica repetindo a mesma pergunta 1000 vezes. Eu já disse ele que é uma ecolalia que ele tem. Ele fica repetindo a mesma coisa, a mesma coisa. Aí isso me tira do sério, não vou mentir, né? Aí foi bom ter perguntado, porque eu lembrei disso. Mas é muito lógico, muito direto, né? Eu melhorei muito por conta dele. Assim, hoje eu sou bem mais objetiva e tudo mais. E eu acho que ele também se tornou um pouco mais subjetivo depois de mim, não sei, talvez. Não muito. A vantagem do casamento, né? Um aprende com o outro e vai voltando. E as facilidades é que, assim, por Wesley ser muito metódico, ele me ensina a ser mais disciplinada, a ser mais organizada, a me planejar melhor. Deixa eu ver o que mais. A jornada e o papo só sai por causa disso. A jornada e o papo são bem mais organizados e planejados e coisa por causa dele. Oi, Drique. Oi. Eu quero atrapalhar. Eu sou o Drique. Vai lá botar a comida dele, por favor. As facilidades e as dificuldades. O tanto que esses gatos são grandes. Eu fico besta como eles são enormes. As dificuldades, eu acho assim, sinceramente, o que me atrapalha mais, assim, o que eu me estresso mais não é com o autismo de Wesley, é o déficit de atenção e hiperatividade, que ele tem TDAH também, né? Ele é muito desatento, muito hiperativo, ele não para, sabe? Ele não sabe desacelerar. Ele tem hiperfoco em trabalho, então a gente de viagem de férias, ele tá trabalhando, tá pensando em trabalho, tá falando de trabalho, às vezes eu me estresso um pouco com isso. Embora eu ame meu trabalho, mas às vezes eu quero descansar um pouco a mente, sabe? Só ficar lá curtindo minha praia, relaxando. E ele é muito ligado no 220. O Wesley não dormia, eu só fui descobrir que o Wesley não dormia na pandemia, que, tipo, eu percebi que ele acordava de madrugada, ia jogar, ia fazer outras coisas, porque ele não dormia. Aí eu disse, não, minha filha, você tem que dormir, pelo amor de Deus, você não dorme não. Aí começou a tomar melatonina, começou a fazer higiene do sono, aí hoje ele dorme melhor que eu, Fabíola. Dorme melhor que eu. Não precisando, que depois que Isaac nasceu, eu não sei o que é dormir uma noite inteira, não. Distúrbio do sono, ele tem distúrbio do sono, agora tá bem melhor. Na verdade, ele já não tá bem melhor, não, já tá melhor, né? Porque ele tá dormindo muito bem, graças a Deus. Mas foi uma luta para regularizar o sono de Wesley.
Deixa eu ver, mas ele, assim, ele gosta de dormir tarde, muito tarde. Tem as dificuldades, como tudo na vida, né? Ele é muito ligado no 220. Eu brinco que ele é um coelho, eu sou uma tartaruga. Então, eu não consigo acompanhar o nível de energia dele, sabe? Eu sempre fico muito para trás. Né? E é assim, né? Paciência. Eu tenho depressão e transtorno de ansiedade, ele é autista TDAH, e a gente vai lidando com as dificuldades do dia a dia. Justamente. Deixa eu ver aqui. O certo seria ter sessão com fono toda semana? Por quanto tempo cada sessão? O ideal é que seja toda semana. A questão, assim, a quantidade de sessões, o tempo da sessão, depende também muito da avaliação da profissional, da demanda da criança e tudo mais. Obviamente que se você conseguir uma equipe multi, você conseguir mais horas de intervenção, melhor ainda. Só que a gente sabe que na nossa realidade no Brasil, muitas vezes você tem que colocar plano na justiça. Você via a Fabíola contando, né? Só para conseguir a consulta com o neuropediatra foi de outubro até março. Fila de espera, né? Porque não tinha profissional. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, tem que colocar na justiça e tudo mais para poder conseguir o tratamento. Então, o ideal é que seja mais do que 30 minutos por sessão, né? De 50 minutos. De 45 estourando 50 minutos, né? 20 e 30 minutos é muito pouco. Uma vez por semana piorou. Pediram para aparecer. Daiana, se quer para aparecer, aparece, mas ele não vai aparecer. Meu cabelo já apareceu o marido desse lado, tem que aparecer o daí Eles também. convivem sem camisa, ele foi vestir a camisa. Mas eu já gravei podcast com ele tá lá no meu YouTube. Autismo Cast. Eu ia dizer Autismo em Casa, o curso Autismo em Casa é Autismo Cast, ele aparece lá. O pessoal falava que eu não ficava prestando atenção eu não sabia que o Wes era autista, né? Na verdade, ele já estava suspeito. Não, sim, mas você não tinha diagnóstico, você não tinha laudo ainda. Ele só tinha do TDAH na infância. Aí eu tava fazendo podcast e a gente brigava muito, porque o pessoal comentava assim, vídeo, esse menino é muito mais educado. Ele nem olha para você, ele só fica no celular. E eu ficava pé da vida com o Wes. Olhe para mim, presta atenção, não sei o quê. Eu quero que ele olhasse para mim. Eu não sabia que era por causa do autismo, mulher. Mas isso não é só por causa do autismo, não. É porque eu ficava nos bastidores e entrevistando ao mesmo tempo. Aí você não olha. Era o que eu ia dizer, né? Também tem a questão, tem que ter suporte técnico no meio da live, né? Aí a gente parou com o podcast por causa disso. A gente brigava demais. Precisava contratar uma terceira pessoa para fazer essa... Aqui, Daiana. Dá para ver, não é? Aquele, o cabelo dele. Aí ele. Foi. Aí a gente parou, porque era tanto estresse, e eu não sabia, que foi bem no período, assim, início da pandemia, em fevereiro, ele recebeu o laudo em julho, não dava para chamar ninguém, porque estava a pandemia, estava isolado em casa, e aí a gente fez o podcast até o final do ano, não lembro quando, e depois paramos, porque estava insuportável, a gente estava brigando muito, e eu me estressava com ele, assim, por isso que eu digo, né, a gente aprende muito, principalmente quando começa a estudar sobre autismo na vida adulta, porque o autista, ele cresce, ele começa a aprender, que o objetivo é esse, né, com as terapias e com os estímulos em casa, ele começa a aprender ferramentas, ele começa a aprender habilidades para a vida. E aí, eles já começam a, às vezes, até mascarar alguns comportamentos do autismo, né? O Wes, ele mascara muito bem, assim. Tanto que quando as pessoas falam assim, mas ele não parece autista, eu brinco assim, agora minha resposta é essa. Passe uma semana lá em casa. E depois você me diz. Passe uma semana lá e depois você me diz. Porque você vai ver, porque a pessoa... É porque até a gente, eu acho que se as mães forem responder, elas vão dizer isso. Porque até a gente foca no autista criança. Né? Como vai ser o meu filho? Meio que acho que é um geral. Ninguém pensa de forma assim, muito geral, né? Mas ninguém pensa no comportamento, nas dificuldades do autista adulto. Exatamente. E eles aprendem, né, habilidades, o objetivo é que eles aprendam, né? E, assim, até aconteceu uma situação, nem falei para a Wes, eu fiquei bem chateada, né, essa semana. Foi no sábado, eu fui atender uma aluna minha na consultoria, e aí ela comentou, né, que o Wes era autista e tudo mais, e essa minha aluna conhece o Wesley, pessoalmente, e aí ela pegou e falou pro marido, né, que tinha conhecido o Wesley, que ele fazia isso, aquilo, não sei o que, ela falou que nada, isso não é autista não, isso aí é marketing, isso aí é não sei o quê. Começou a falar um monte de coisa, sabe? Aí ela me falou, eu fiquei muito chateada. Aí, assim, eu não devo satisfação a ninguém, sabe? Mas eu tenho uma mania, eu tenho um péssimo defeito de querer me justificar. Eu peguei, tirei foto do laudo dele
e mandei para ela. Eu falei assim, ó, de ser questionado por ser mentiroso. No Brasil tem muito isso de invalidar laudo dos outros. Fora do Brasil não tem isso não, só aqui, infelizmente. Principalmente autista leve. Aí eu falei para ela assim, ó, o objetivo das terapias é que a pessoa aprenda habilidades. Ao invés de questionar o diagnóstico do Wesley, fale para o seu marido que vocês têm que fazer a parte de vocês para que ele não seja igual ao Wesley, porque cada pessoa é única, mas para que ele também busque ter uma vida, ele também tem uma vida independente, ter uma vida mais autônoma possível, né? Que é, no caso, o filho deles. Então, ao invés de ficar invalidando o diagnóstico dos outros, faça a sua parte e ajude o seu filho para conseguir, né? Talvez aprender essas habilidades também que ele precisa. Aí eu fiquei muito chateada, assim. Eu passei o final de semana bem mal, assim, por conta disso. Mas é aquela coisa que eu falei, né, na live, a gente não tem controle sobre o outro, a gente não tem controle sobre os comentários, os pensamentos. Cada pessoa é única, cada pessoa vai interpretar de uma forma a realidade e vai julgar de uma forma. Hoje eu vejo muitas alunas e alunos que estão recebendo o diagnóstico de autismo porque estão se vendo na criança. Estão se vendo, tipo, eu era assim, eu fazia isso, eu também tive atraso de fala, eu também tinha dificuldade de socialização, eu também tinha comportamentos repetitivos, eu também tinha rituais. Eu sou o meu filho, então eu também provavelmente sou autista. E a pessoa vai atrás e recebe um laudo, entende? Então não é porque o autismo está na moda, é porque antigamente não se falava em autismo tanto quanto se fala hoje. Exato. As pessoas, assim, eram diagnosticadas com pessoas nível 3 de suporte, né? As pessoas mais severas. Quando eu disse que tinha os casos na minha família, porque tem um, que é o filho da minha tia, de primeiro grau, né? Que um primo meu que ele, beleza, como era bem notório, então ninguém duvidou, né? A gente sabia que ele tinha ali algum problema, né? De socialização e tudo. Mesmo sem nem saber que era autismo, como era, né? Que há anos atrás, né? Já o meu sobrinho era mais leve, o filho do meu irmão mais velho. Então, a gente associou a uma criança tímida, né? A uma criança que... Então, ele cresceu, a mãe com a dúvida na mente, né? Mas dentro de um contexto onde ninguém se falava, todo mundo, né? Se hoje uma mãe, quando duvida, já é questionada, taxada de estar procurando problema onde não tem, imagina há anos atrás, né? Então, assim, ela não encontrou apoio, né? E para poder ir atrás, para ajudar, como é tolice, é isso mesmo. E hoje, depois de adulto, né? Depois ele está com mais de 20 anos, né? Ele, né? Por dificuldade justamente de socializar, de ser taxado como uma pessoa que não cresceu, né? Que não entende as coisas, né? Aí hoje, isso. Aí hoje é que vem o diagnóstico, porque, né, depois de sofrer preconceito no meio das pessoas de que eram o crianção, né? Ah, crianção, como é que uma pessoa faz isso? Como é que não tem o filtro, né? Como as pessoas filtro não social, têm o filtro, né? E hoje é que vem o diagnóstico, mas depois que já passou por um monte de situações em que foi julgado, né? Eu vou fazer o seguinte, eu acho que ela não vai aceitar não, porque ela é tímida, mas é por uma boa causa. Eu vou chamar minha sogra para fazer uma live, que ela vai contar as histórias de como Wesley era na infância. Seria ótimo. Ali sofreu, viu? Porque o Wesley, minha filha, deu trabalho no quesito, assim, hiperativo, ele tinha hiperfoco em carro, né? Até hoje tem. Ele corria em direção aos carros, sabe? Tipo, ele via um carro, ele não queria saber, ele ia pra pista, foi atropelado umas 2 ou 3 vezes, enfim. Jesus! Minha sogra tem muita história. Deixa eu só ler aqui umas dúvidas rapidinho. O Arthur perguntou sobre os níveis de autismo. Existe isso de grau severo não falar? Arthur, se você for pesquisar sobre os níveis de autismo, você vai ver que ele está relacionado ao nível de autonomia da pessoa, certo? Aí temos o nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3. Onde é que você vai encontrar explicando direitinho esses níveis? No DSM-5. No CID-10, que na verdade agora já foi atualizado para o 11, né? Que é o Código Internacional de Doenças, o autismo não é considerado uma doença, mas ele está nesse CID, né, como lá o transtorno do espectro autista. Antes era transtorno global do desenvolvimento. Então, no CID não tem nada falando sobre níveis. Se você quiser, você vai ter que pesquisar o Manual Americano de Transtornos Mentais, que é o DSM-5. Aí ele fala sobre a questão do nível de autonomia, do quanto de suporte a pessoa precisa para atividades do dia a dia.
Obviamente que a comunicação ajuda, porque se você consegue se comunicar, você, consequentemente, acaba tendo um pouco mais de independência, de autonomia. Um pouco não, muito. Porque você consegue resolver coisas, você consegue, por exemplo, ir no banco, resolver alguma coisa no aplicativo do banco, você consegue tomar banho e sol, você consegue marcar uma consulta para você consegue, por meio da comunicação, atingir esse objetivo que é a independência e a autonomia. Os autistas níveis 3 que eu conheço, tá? Que eu conheço, tô falando da minha realidade, usam comunicação alternativa. Alguns falam muito pouco, no geral usa comunicação alternativa, mas a gente tem que descartar outras coisas além desse autismo, além do autismo, como a apraxia de fala, mas a pessoa tem uma apraxia de fala, né, no nível mais severo, uma deficiência intelectual também. A gente tem que descartar outras coisas para entender por que essa fala não apareceu, né? No caso, essa fala não veio, se eu posso falar assim. Mas claro que a comunicação alternativa é uma ótima ferramenta porque você dá uma alternativa de comunicação para essa pessoa. Eu tenho mais contato com autistas nível 1 e nível 2 de suporte. As duas que eu atendo, que eu precisei parar porque elas estavam sobrecarregadas, que eu atendi, que eu comecei a atender online, uma tem 24, fez semana passada, e a outra tem 28. E elas são nível 2. Ambas usam comunicação alternativa e ambas falam. Mas elas têm muita dificuldade de usar a comunicação para socializar, para resolver coisas cotidianas, para marcar consulta no telefone, entendeu? Então, elas têm uma certa dificuldade aí, mas conseguem se comunicar dentro dos limites delas usando a comunicação alternativa. Os níveis 3 de suporte que eu conheço são todos pelo Instagram e usam comunicação alternativa e um ou outro que fala, mas muito, muito pouco, tá? Mas, assim, não é uma regra. Tipo, algumas pessoas falam assim, fala é leve, não fala é severo. Não é bem assim. O nível de suporte está relacionado ao nível de autonomia. Não é questão de, fala, não fala, tá? Foi interessante essa pergunta. Ninguém nunca tinha me feito, mas eu percebo que é uma dúvida bem recorrente, que as pessoas acham que para dar o nível é só isso. A criança falou, então é leve. Não necessariamente. Eu conheço autistas que falam e que são nível 2 de suporte, né? Deixa eu ver aqui. Tem muita pergunta. A Simone, mas... Aqui foi... que bom, Simone, fico muito feliz. Ela fez um comentário que já teve aqui uns avanços. Ótimo. Eu acho que é a Luciana o nome dela. Carla, fazer mais de uma terapia com profissionais diferentes dá certo? Eu ouvi dizer que não é bom, porque cada um tem uma metodologia. Então, o que é que acontece? Existem as práticas baseadas em evidências para autismo. São 28 práticas. A maioria é baseada na análise do comportamento, né, que é a ciência comportamental. Mas temos outras, como a integração sensorial, por exemplo, que não necessariamente, que não estão no guarda-chuva, né, na ciência comportamental. Então, o recomendado é que você busque práticas baseadas em evidência. Então, por exemplo, digamos que você tem uma psicóloga aba, e aí você tem uma terapeuta ocupacional que trabalha integração sensorial, e você tem uma fonoaudióloga que trabalha uma comunicação aumentativa e alternativa com o seu filho. Ambas as abordagens têm comprovação científica, são práticas baseadas em evidências para autismo, tanto a integração sensorial da TO, como a comunicação alternativa da fono, como a parte da análise do comportamento da psicóloga, entendeu? Só que aí, o grande X da questão são esses terapeutas dialogarem, porque às vezes eles trabalham na mesma equipe e não conversam, não trocam, entendeu? Então, isso é bem complicado. E eu também tenho pais que às vezes falam assim, Carla, eu busco um psicólogo aba e eu prefiro uma terapeuta, uma fono, uma TO que seja floor time, entendeu? Que é um modelo desenvolvimentista, não tem tantas evidências científicas ainda quanto a análise do comportamento e outros modelos que derivam da aba, como o modelo Denver, o PRT, mas que alguns pais gostam de mesclar, entendeu? Que seria o meu caso. Se o meu filho for autista, eu vou querer mesclar, até porque eu amo o floor time, né? E, assim, eu uso muitas estratégias do floor time. Uso do Denver também, mas assim, o floor time eu me identifico bem mais, inclusive. Então, eu mesclaria, mas isso é uma coisa minha, até porque eu sei que a ciência ela vai evoluindo, estudos estão sendo publicados, as pessoas estão pesquisando, estudando, por exemplo, a integração sensorial, até eu não sou muito boa com datas, foi antes da pandemia, acho que foi 2019, início de 2019, se eu não estiver enganada, ela não era considerada uma prática baseada em evidências para autismo, então é algo recente.
Por isso que eu busco estudar e aplicar práticas baseadas em evidências e ensino também, só que também eu gosto, por exemplo, do flow time, que não tem tanta, tipo, não tem uma meta-análise, um estudo mais robusto, sabe? Mas eu sei que tem pessoas estudando e fazendo publicações para que um dia se torne muito, espero muito em breve, uma prática considerada baseada em evidências para a Terra, tá? Eu espero que eu tenha resumido, porque a história é longa. Mas eu daria por mesclar, entendeu? E buscando também esse diálogo entre os profissionais, para não ficar cada um fazendo sua coisa, tipo, cada um do seu trabalho, cada um do seu quadrado, e um não sabe o que o outro está fazendo, e, sabe? Então é muito complicado isso. Também que a criança em si pode ser que não se adapte, né, a alguma Sim, aquela metodologia. abordagem, justamente. Às vezes a criança não se adapta realmente àquela abordagem, àquela metodologia, enfim. E é importante a gente ter isso em mente, buscar práticas baseadas em evidências, mas também levar em consideração a criança, né? Porque às vezes ela pode não responder bem àquela abordagem, aquele método, ou ao terapeuta, né? Porque tem muito isso, a abordagem é maravilhosa, mas a pessoa que aplica não dá muito certo, a criança não... Como você falou, o santo não bateu. Acontece o santo não bater, e aí, né? Como é que faz? O Naso perguntou se essa é a primeira live da jornada. A primeira aula da jornada foi ontem, ela foi gravada, liberada por e-mail. Essa foi primeiro uma aula de aprofundamento, depois tivemos a entrevista com a Fabiola, certo? Aí amanhã nós liberaremos a segunda aula. Criança com atraso na fala e suspeita de autismo é considerada atípica? Criança com atraso na fala. Olha, se ele tem suspeita de autismo e essa suspeita for confirmada, ela é considerada uma criança com desenvolvimento atípico, certo? Uma criança atípica. Porque você falou de suspeita de autismo, certo? Atípico é quando a pessoa ela tem um desenvolvimento que não é dentro do esperado. A gente tem um desenvolvimento típico, ou seja, aquele desenvolvimento que a pessoa atinge os marcos do desenvolvimento, e tem aquele desenvolvimento que é atípico, é quando a pessoa ela não atinge esses marcos. Então, de uma forma bem sucinta, tá? Então, a gente fala que é um desenvolvimento atípico, porque ela não atinge o que é esperado para cada faixa etária, sabe? Como ela tem suspeita, então, não é confirmado ainda, né? Mas, se for, é considerado atípico mesmo. Ai, minha sogra, a Gleice tá aqui. Gleice, bora fazer a entrevista para você contar como era o Wesley. O pessoal tá perguntando aqui. A boca ela já disse que toma. Gleice Aragão, Gleice está aqui. Eu não sabia que ela estava aqui. Agora ela tem que dormir, tá doente, é verdade. Ela tá com chikungunya, quase não sai. Ela tá com chikungunya. Boa noite, melhoras, Gleice. Aqui a Maria Antônia, melhor terapeuta é aquela que te ensina como atuar com sua criança e busca aprender com você também, exatamente. Definição perfeita de terapeuta. É isso, te ensina o que sabe e não tem vergonha de falar o que não sabe e aprende junto, né? É muito bacana. Tá bom, pessoal, é isso. Gleice, vou criar coragem. Tá bom, depois que você melhorar, a gente faz a live, tá bom? Eu estou pensando em convidar a psiquiatra que diagnosticou o Wesley também, porque ela é muito boa em diagnóstico de adultos. Para mim, ela é a melhor daqui de Aracaju. Então, eu sempre indico ela. Eu acho muito bom essa parte aí de falar sobre o adulto autista. Quebrar esses preconceitos aí. Né? Enfim. É isso, pessoal. Já vai dar 11h30 a gente aqui. Quem não responde, peço desculpa. Amanhã nós teremos a aula gravada, né? E na quinta-feira eu tenho uma aula novamente, né? De aprofundamento, outra entrevista. No sábado também teremos outras oportunidades. Com fé em Deus, tá? Infelizmente eu não vi todas as perguntas, não teve como. Quando eu terminei a entrevista, eu vi que tinha mais de 200 comentários. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir ver todo mundo. Aí já começa a ansiedade a atacar. Eu disse, não vou conseguir ler todo mundo, infelizmente. Mas é isso. Obrigada mesmo. Aqui, ó, meu filho não é verbal ainda, tem 2 anos e 8 meses. Foi o que o Bruno perguntou, né? O Wesley achou. Obrigada, Wesley. Tudo que ele quer, ele me puxa até o objeto ou lugar. Isso pode ser um empecilho para ele soltar a voz? Então, ele está usando o que a gente chama de função instrumental da linguagem. Ele está te fazendo de ferramenta para conseguir o que ele quer, ok? É uma função bem inicial da comunicação. O ideal é que, aos poucos, você vai ensinando ele outras formas de se comunicar. Por exemplo, ensinar o apontar, como a Fabiola fez, né? Ensinou o Isaac a apontar, que ele não apontava.
que geralmente a criança ela faz o quê? Ela puxa pelo braço, aí para. Aí às vezes faz assim com a mãozinha. Joga você na frente do que ele quer, né? Joga, né, para você pegar, ou fica puxa o seu braço assim para baixo, como que diz, sim, pegue para mim, você não sabe o que eu quero. Então, é ideal que você vai ensinando esse apontar e outros gestos, por exemplo. Às vezes a criança não aponta, ela faz o alcance dirigido, né? Ela vai querer pegar com os 5 dedos. E aí você pode usar o suporte físico, claro, né? Principalmente se a criança não for muito assim, como posso dizer, tem criança que não gosta que pegue na mão, né? Então você pode, ao invés de pegar na mão dele para dar o suporte, você dá o modelo. Ah, você quer a bola. E aí você pega aqui a bola. Você se abaixa, fica na altura dele, fala bola, aponta, entrega. Ou seja, você dá o modelo, isso se chama modelagem. É porque às vezes a criança não aceita que você abaixe os dedinhos para dar o suporte físico total, entendeu? Às vezes a criança não aceita. É isso. Tá bom. O Wes deu uma ideia legal aqui. Vocês podem postar a sua dúvida lá na comunidade da Jornada Comunicação no Autismo, porque nós estamos respondendo lá também, verdade. Obrigada. Tá? E é isso. Obrigada, boa noite, bom descanso. Até a próxima, Fabiola. Quando eu for ao Ceará, a gente se encontra. Obrigada. Vou conversar com você. Beijo, boa noite. Um abraço para você, para o Isaac e para os seus filhos. Tchau, tchau. Obrigada. Para você, Wesley, também. Obrigada. Boa noite, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.